do nosso canal aqui de alto valor. E para começar a falar de alto valor, eu não quero falar sobre negócios, sobre investimento. Para mim, o mais importante é começar por aquela pessoa que vai fazer tudo acontecer de forma leve, assertiva e com esse brilho diferenciado, que é o que a gente vai tratar sempre aqui, que é você, que sou eu. E eu queria que você soubesse que já faz muito tempo que eu tenho esse desejo no meu coração de ter esse canal, de ter esse momento para falar de coisas que eu tenho refletido, de coisas que têm mudado a minha vida, de coisas que têm feito os meus resultados mudarem. E são coisas que até então eu só dividia com algumas pessoas próximas, mas a minha vontade, o meu desejo sempre foi o de compartilhar aqui com vocês todos esses aprendizados, tanto na minha vida quanto na vida de outras pessoas que eu tenho acompanhado. E eu só tive essa coragem de iniciar hoje, mesmo já desejando isso há tanto tempo, por conta de um passo que eu dei essa semana, que foi iniciar uma leitura todos os dias pela manhã, que tem tudo a ver com a mulher que eu desejo me tornar. Nós vamos falar muito aqui sempre sobre a melhor versão, sobre quem eu preciso ser para conseguir os resultados que eu quero, enfim, tudo aquilo que mudou a minha vida e que tem transformado a vida de tantas outras pessoas. Mas o mais importante para mim, para compartilhar nesse episódio hoje com você, é que eu não tinha tomado essa atitude de criar o canal, mesmo sabendo que é uma missão, mesmo sabendo que eu tenho muito a trazer aqui para pessoas que precisam dessas informações que eu vou compartilhar hoje e nos próximos dias. Mas algo me impedia, seja o perfeccionismo, a vontade de iniciar com tudo correto, seja a validação externa, a vontade de que meu esposo estivesse comigo no projeto, me ajudasse a abrir, a entender como funciona, abrir aqui um podcast, por mais simples que seja. São barreiras que nós vamos criando na nossa mente para atrasar projetos que são tão importantes e que Deus já falou pra gente começar. E que se Ele vai estar com a gente não precisa de tanta preparação assim. Eu imaginava que o meu primeiro episódio seria gravado a partir de um texto que eu escrevi, a partir de uma programação, uma agenda de conteúdos. Enfim, eu tô contando pra vocês porque tudo isso é real. Eu realmente venho colocando barreiras há mais de um ano. Porque há um ano eu sou transformada por podcasts que eu escuto, por momentos onde algumas pessoas dedicaram ali alguns minutos para trazer uma ideia de um livro, para trazer uma ideia de uma reflexão, para trazer uma vivência. Isso tem mudado tanto a minha vida que eu sinto que eu tenho uma obrigação de realizar o mesmo com você que está aí do outro lado me ouvindo hoje. E esse é só o começo. Eu não vou parar. Eu tenho isso dentro de mim. Foi difícil começar, mas após essa pedra ser empurrada literalmente montanha abaixo, agora que venha, né, novas ideias, novas reflexões, novos conteúdos. E eu estou mais decidida do que nunca a levar esse projeto de forma muito séria na minha vida. Não com a seriedade de ser muito detalhista ou muito perfeccionista, mas com a seriedade de que existe uma missão, pessoas serão transformadas através disso daqui que eu estou começando hoje, então eu não posso parar. E eu comecei falando que existiu algo que eu comecei a fazer essa semana que me fez vir aqui realizar esse projeto de fato, né? Abrir aqui o computador, abrir o meu canal, escolher um nome, entender como funcionava a gravação, buscar um momento mais calmo no meu dia, né, de silêncio, para poder realmente passar tudo que eu gostaria de transmitir. E o que fez essa mudança em mim foi ter iniciado a minha semana lendo um versículo que eu quero compartilhar com você. É o versículo 31, em Provérbios. E ele diz assim, na parte onde fala da mulher virtuosa: levanta-se de madrugada e alimenta sua família, distribui tarefas às suas servas, avalia um campo e compra-o, planta uma vinha com a renda do seu trabalho, dedica-se com determinação e se esforça. Percebe que o seu ganho é bom, e de noite sua lâmpada não se apaga. Com as mãos segura o fuso e com os dedos a roca. É generosa com o pobre, sim, ajuda o necessitado. Quando vem a neve, não se preocupa com a sua família, pois todos estão bem agasalhados. Faz cobertas para si mesma, seu vestido é de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado no lugar de julgado, quando se assenta entre os anciãos do povo. Faz vestidos de linho e os vende, fornece cinta aos comerciantes.
força e dignidade são seus vestidos. Ela não se preocupa com o futuro. Abre sua boca com sabedoria, e o ensino da benevolência está na sua língua. Presta atenção. Administra os bens da sua família, da sua casa, e não se entrega à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada, e o marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres agem de maneira virtuosa, mas tu supera a todas. E o que eu entendo com isso, e que me fez refletir e ter tomado essa atitude de vir aqui hoje, é o quanto Deus espera de nós sermos essa mulher corajosa, empreendedora, perspicaz, que dá ordens às servas, que trabalha e ganha seu dinheiro, que vai lá e investe num novo espaço de terra. Essa mulher também ajuda o pobre quando existe um necessitado. Ela administra bem os filhos, tanto que ela é elogiada pelos filhos e pelo esposo. Ela não se entrega à preguiça, ela é determinada, ela se esforça. Olha quanta coisa a gente aprende aqui. Quando eu me vi aqui lendo isso, foi quase que um choque. Porque essa é a mulher que eu me enxergo também, sendo assim. Mas eu não estava tendo atitudes compatíveis com essa mulher que eu acredito que eu possa me tornar. E ela não está muito longe. Era mais uma decisão. Era olhar para esse versículo e entender que essa aqui sou eu. É um chamado para mim, é um chamado para você, é um chamado para todas as mulheres. Às vezes a gente quer ler uma parte só desse versículo e achar que a gente já está no suficiente. Mas não, a mulher virtuosa ela é muito mais do que somente sábia, edificando a casa e o lar, que é um versículo muito famoso também. Você entende que existe muito mais aqui, a gente aprende muito mais com ela. A Bíblia fala que ela vale mais do que uma joia preciosa, porque olha quanta coisa ela faz, quanta responsabilidade ela tem, e a gente percebe uma mulher com força, com garra e feliz. Eu não vejo tristeza. Eu vejo que ela está vivendo o propósito dela. Ela está vivendo a missão dela. E eu não vejo essa mulher colocando desculpas, dizendo: hoje eu não vou sentar para fazer o podcast porque o som das aves lá fora pode atrapalhar. Hoje eu não vou sentar para fazer o podcast porque foi uma manhã agitada com os meus filhos. Hoje eu não vou parar para fazer o podcast porque eu não tive tempo de preparar o que eu vou falar. Ela está pronta. A imagem que me vem é de uma mulher pronta, uma mulher segura de si e dos outros, de si e da sua casa, de si e do seu trabalho. Então esse convite hoje para você, claro, não é que todo mundo saia abrindo o seu podcast se for um desejo do seu coração. Amém, siga em frente. Mas a mensagem é muito mais profunda. Eu quero que você entenda que pode existir algo aí, algum projeto, algo que você está deixando de fazer, simplesmente porque você está colocando esse chamado para um outro momento, para uma outra pessoa, e não está abraçando isso para você. Mas essa mulher que eu li aqui é um chamado para mim e para você. Ela me fez ver o quanto eu tenho que tomar decisões todos os dias com segurança. O quanto eu tenho que me preparar para esses momentos de decisão. O quanto eu tenho que liderar a funcionária da minha casa, dando as instruções corretas, sabendo pedir exatamente aquilo que eu quero, não sendo hesitante como eu vi muitas vezes minha mãe ser. Aí entra muito a questão familiar. Vem muito à tona que muitas coisas que nós fazemos nos parecem normal e nos parecem que vão levar a um bom resultado, porém, muitas dessas coisas foram feitas pelas nossas familiares, pelos nossos ancestrais, e não levaram eles para o objetivo e o lugar onde nós queremos. Levaram para lugares muito bons. Graças a Deus eu tenho uma avó, uma mãe, tios muito bem, que vivem muito bem, vivem felizes, são prósperos. Mas não é sobre isso. O objetivo que eu tenho para minha vida é diferente, é maior. No sentido de, é mais próximo dessa mulher virtuosa que a Bíblia nos traz, que Deus nos coloca ali claramente como um foco a seguir. E muitas vezes passa despercebido por nós. E todos os dias a gente está vivendo nossa vida no plano automático. E eu falo muito recentemente sobre isso. Quanto viver no automático nos impede de resolver situações delicadas, de sermos pacientes com as pessoas que nós amamos, de analisarmos e fazermos esforço, sim, mas esforço inteligente, porque de verdade o esforço que não é inteligente, ele é só um esforço, e é uma crença que nós criamos de que através do esforço nós teremos promoção no trabalho, através do esforço nós teremos construído um grande negócio com alto faturamento, que através do nosso esforço nós teremos um casamento feliz, que através do nosso esforço nós teremos uma relação boa com nossos familiares, mas não é através do esforço. Porque se fosse, todas as pessoas que você conhece, incluindo você mesma e eu,
através do esforço que nós fizemos em algum momento da nossa vida para conquistar algo, nós teríamos conquistado. E nem sempre é assim. Eu cheguei a ficar mais de 1 ano na academia sem ver resultado nenhum, indo todos os dias, incluindo o sábado. Como se explica isso? Ah, mas a sua alimentação era ruim. Ela não era uma alimentação regrada, mas ela não era uma alimentação de maneira nenhuma onde eu comia doce toda semana, não tinha nada disso. Eu me cuidava assim, sem tanta restrição. Porém, a reflexão que eu tenho feito nos últimos meses, compartilhando com você o quanto essa palavra pode ser aplicada em qualquer momento da nossa vida, em qualquer também decisão que a gente, né, venha tomar. Eu, infelizmente, fazia academia de uma forma que eu sempre via as pessoas fazendo, de forma rápida, sem prestar atenção, olhando pro teto, falando com as pessoas, totalmente desconcentrada, sem objetivo e sem me concentrar no que era mais importante naquele momento. O que era? Os músculos que eu estou trabalhando. Eu preciso visualizar eles crescendo, eu preciso visualizar eles dando o melhor deles para poder ter algum resultado. Então, se eu só fizer e só for pelo esforço, eu não vou chegar no resultado que eu quero, porque não vai ser um esforço inteligente. Então, em tudo na nossa vida é assim. Se você for menos vezes na academia, mas você fizer um esforço mais focado, mais concentrado, colocar mais atenção, pedir para alguém corrigir, né? Alguém que já chegou onde você quer, alguém que já alcançou os resultados que você quer, um coach ou alguém que você olha e admira, né, pelos resultados, porque os resultados falam mais, né, do que qualquer outra coisa. Isso comprova esse esforço inteligente, que é o convite também para hoje, né? Olhando para essa mulher, com certeza o esforço que ela faz ali é muito inteligente e intencional, tanto que no final do versículo não acaba de outra forma senão dizendo que todos ali elogiam, né, na casa, e que a beleza é enganosa, a formosura é vaidade, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada, será recompensada pelo seu esforço, inclusive pelo seu trabalho, que será elogiado em público. Então essa é a promessa, essa é a recompensa para tudo que a gente está começando a conversar aqui, e esse é só o começo, ponto de partida. E eu fico por aqui, faça um excelente dia.